Então segue, pessoal, nossa dica 3, tá? Você então tem o valor da verba principal, tá? Então vou dar um exemplo agora fácil. Tu queres insalubridade, então tu vai pegar o último salário mínimo, tá? Da data da demissão, multiplicar pelo percentual, né, de insalubridade que tu tá pleiteando, vamos supor que é insalubridade média, então tu vai multiplicar por 20% e tu vai ter o total da insalubridade do mês, certo? Aí tu vai multiplicar por 60 meses, porque ele teve um contrato de 5 anos. Desse total, que é a verba principal de insalubridade que tu estás pleiteando, falta o quê? As integrações, né? Então tu vai integrar em férias, 13º e aviso prévio e FGTS com 40%. Nos repousos semanais e feriados, tu não vai integrar porque o salário mínimo já consta lá os repousos, por isso que tu não vai integrar. Então, o que vai acontecer? 13º vai representar uma média de 10% sobre o principal. Férias com um terço, 12%, aviso prévio, 8% e FGTS com 40%, 11,20%. Soma tudo e isso que vai ser a tua rúbrica de insalubridade. O valor tá inchado, tá certo? Porque tu pegou a maior remuneração. Então, fique ligado na dica 4. Então, vamos para nossa dica 4. Então, para quem tá ligado nas nossas redes, já entenderam como é que a gente vai fazer esse cálculo da maior remuneração dos 12 últimos meses, né? Como eu tinha explicado, o valor tá inchado, porque, né? Tu pegou tudo da maior remuneração dos últimos meses, né? E por certo, nos meses anteriores ele ganhava menos. Então aqui tu está indo para a audiência com um valor a maior, certo? E então tu vai estar ouvindo o que a outra parte vai te propor. O que é legal é assim, ó, daquele valor, se tu der um desconto de 30%, isso aí é um ótimo acordo. Então vamos supor que tu é autor, chegou com esse cálculo inchado e deu, sei lá, 100 mil reais, certo? E tu já fez o teu calculinho de 30% para ver quanto é que dá. E aí tu vai ficar esperando a proposta dessa empresa. Se a empresa daqui a pouco diz que é 100 mil, né, e tu sabe que o teu cálculo tá inchado, ótimo acordo. Mas se ela ofereceu menos, que isso vai dar praticamente 30% de desconto, tá um ótimo acordo também. E é isso que tu tem que ter essa noção, tá? Cláudia, mas por que 30%? Porque é mais ou menos uma média, tá? Que a gente tira, que dá sempre certo, tá? Então é assim que tu tem que fazer um ótimo acordo. Mas fica ligado que tem mais. É bem importante, né, a gente sempre então ir com um cálculo pronto, como eu falei para vocês, que desse cálculo a gente pode negociar com a parte, mostrar também para o juiz, e quando tu tá mostrando para a parte tá vendo que tu não tá soltando, né, valores no ar, né, e simplesmente tá provando. E nisso vai começar a ser instaurada a negociação, porque se o autor vai lá com o cálculo inchado, por exemplo, de insalubridade, a parte chega com os contra-cheques e diz assim, olha aqui, doutor, ó, eu pagava insalubridade 20%. Então, tu estás pedindo 40%, por exemplo, então tu vai ter direito só a 20%, né? Então, esse teu cálculo aí cai pela metade. Então, daí já começa já a negociação, né? Por exemplo, tu fez um cálculo que estava demonstrando que ele trabalhava, por exemplo, 30 horas mês, né? E a empresa mostra os contra-cheques e olha aqui, ó, tem muitas horas extras pagas. Vamos fazer uma média aí, ó, pela metade. 15 horas extras mês. Então, divide, né, o cálculo pela metade do que tu fez. Mas assim, com um cálculo pronto, né, uma estimativa, vamos dizer assim, tudo consegue ir para a mesa de negociação. Não é algo assim que fica naquela um pede mais, outro pede menos, né? Isso não é legal, tá? Outra coisa muito importante nos acordos que os clientes me perguntam é: eu quero fazer um acordo e dizer
para o juiz, né, que também é bom para a outra parte, que tudo é indenizatório. Eu posso fazer isso? Olha, num acordo tu podes, só que é bem importante que tu pode sofrer depois multas do INSS. Porque, por óbvio, né, pessoal, se não for um cálculo de, por exemplo, acidentário ou danos, multas, enfim, esse cálculo sempre vai ter poucas parcelas indenizatórias. A maioria das parcelas sempre são remuneratórias. Então não tem como tu fechar um acordo e dizer que 100% daquele acordo é sim indenizatório, justamente para não ter contribuição previdenciária ou de repente imposto de renda. Então você tem que fazer certinho. Então contrate um perito contábil, porque quando ele montar aquele acordo que eu tinha já falado para vocês nos vídeos anteriores, ele também vai te auxiliar na hora de montar essas parcelas indenizatórias e remuneratórias, que é muito importante, que aqui que eu estou falando é para a empresa, para você ser certinho, estar em compliance, não ter riscos com o fisco. Isso é muito importante, esse auxílio. Uma outra técnica de acordo, tem muito mais, pessoal, muito mais, tá? Mas agora vai ser a minha última diquinha, tá? Depois vocês têm que ligar aqui para Laranja Maranguelo Peritos Consultores, que a gente dá todas as dicas para vocês e auxilia. Mas assim, ó, numa mesa de negociação, para fazer um bom acordo, primeiramente a empresa tem que fazer o seguinte: eu estou devendo rescisão para o meu funcionário. Primeira coisa que tu vai acertar na mesa, eu vou acertar todas as rescisórias, porque isso é direito do autor e eu, empresa, tô devendo. Então vamos acertar isso certinho, certo? Depois que eu fizer isso, né, falar para o autor que eu estou acordando todas as rescisões, nós vamos para o segundo passo, que é o segundo passo é o problema, a dor desse autor. O que ele está pleiteando mais? Eu estou pleiteando hora extra, uma insalubridade que eu deveria ter e não ganhei. São coisas extras, certo? Não estou dizendo que o autor não tem direito, mas são coisas extras. Ou seja, a empresa, o que ela estava devendo, que realmente é o correto, que ela não pagou, é a rescisória. Então acerta de uma vez. E depois vai ser trabalhado esse lado dos pleitos, certo? E assim começa a negociação até com um bem-estar, porque o autor está vendo que a empresa, ela também está do lado dela. É porque sempre tem mais uma coisinha para mim falar para vocês. Mas vocês viram, né? Então, tu acertou toda a rescisão do funcionário. Então, ali começa realmente a parte que o autor e a empresa tiram as máscaras, vamos dizer assim. Porque o autor começa a ver que realmente a empresa veio para a mesa de negociação. Ela quer ver o problema dela, ela está afim de agora acertar, porque de repente a empresa também estava com problema, ela estava com um problema de caixa, enfim, e agora ela está com esse bom senso de acertar para esse funcionário. E assim, o próprio autor, né, e o advogado da parte já não vão munidos, né, daquele rancor contra a empresa. E a empresa começa aquela prática e vão para a negociação. E aí a outra tática, né, e a outra dica é a empresa começar a mostrar realmente os cálculos dos pleitos mais gritantes, né, vamos dizer assim, né, que as horas extras também é um direito, né, não que as outras coisas não sejam, né, mas ele tá sabendo que esse autor realmente trabalhou a mais e ele não pagou, né? Então seria o próximo pleito para ser acertado. E a gente sabe que num acordo as partes vão perder, né? O autor vai perder um pouquinho e a empresa vai perder um pouquinho. E esse é a essência, né, de um bom acordo.